Fala galera, tivemos um problema aqui na transmissão, mas agora já resolveu, a gente estava com dificuldade para entrar. Vamos começar a nossa live agora às 2h. Bom tê-los aí, só esperar o reverendo Hernandes chegar. De técnica aqui. Só aguardando o pastor Hernandes chegar, o meu pastor. E aí, Varão? Estamos aí. Reverendo, agora deu Bom, certo. filho. Como é que está a nossa vitória aí? Tá bem, hoje tá quente, tá bem quente. Cedinho tava friozinho, né? Vitória fria é difícil, mas agora já esquentou de novo. Que bom, que bom. Como é que estão as coisas aí, Ré? Ô, Daniel, tá intenso, viu? Acho que eu estou trabalhando mais nessa quarentena do que antes dela. Temos uma agenda intensa de gravação em Campinas. Ontem eu passei o dia todo, manhã, tarde, começo da noite, gravando. Aqui em Pinheiros, aos domingos e segundas, né? Agenda intensa também. E fora disso, eu estou escrevendo um comentário de Gênesis. Estou animado, estou no capítulo 41 já. 41? Espero que quando terminar a quarentena o comentário esteja pronto, se Deus quiser. Eu tô orando para Deus me dar um espírito de Hernandes para eu conseguir escrever aqui para dissertação, porque tá difícil. Não, é só começar, viu? Você escrever igual o passado. Começa, vai para frente. Tá difícil. Como é que tá a família? O Bento? Vai bem, vai tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz, né? Tudo em paz. Então tá bom, Ré. Vamos falar do seu comentário? Vamos. Como é que tá o comentário de Gênesis aí? O que o senhor tem Daniel, descoberto? eu acho que o livro de Gênesis é o livro mais importante da Bíblia no que concerne o aspecto que ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Se você retira o livro de Gênesis do cânon sagrado, você não vai entender o resto da Bíblia. Então ali está tudo, a origem de tudo está ali, a criação do universo, a criação do homem, da mulher, a instituição do casamento, a criação das leis, dos princípios que devem reger a família, a criação da nação de Israel, que vai preparar o mundo para não só dar ao mundo as escrituras, mas de onde virá o Messias. Se você não... sem o livro de Gênesis, você não entende o que é a queda, o que é a redenção. Então, e nem mesmo a glorificação. Tudo está ali em semente, em botão, e apontando para a consumação em Cristo Jesus. Então, é um livro fenomenal, fascinante. Eu estou muito empolgado em examinar este livro. Eu sou encantado com Gênesis também. Assim, é um livro que logo no início, né? Eu acho que do capítulo 1 a 3 já resume tudo da Bíblia ali, em semente, né? De forma incipiente, mas já resume tudo. A essência criação, basicamente está ali, né? Criação, queda e redenção. E o negócio, por exemplo, ali naquele iniciozinho, quando começa, né, os nomes de Deus, porque tem aquela questão da hipótese documental, né, de javista, eloísta, né, que não foi Moisés, os liberais ficam defendendo isso. Mas aí, por exemplo, o capítulo 1 que vai dizer, começa só chamando Deus de Elohim, né, Deus, no princípio criou Deus, e depois muda para Yahvé Elohim, né, Senhor Deus, quando enfatiza o homem, né? Porque aí entra a questão do Deus da aliança, né? Exatamente. Então, assim, Moisés muda o nome de propósito, né? Não é que é outra pessoa escrevendo, né? E chama Deus diferente. Os liberais sempre tentaram, e hão de tentar ainda, formas, meios de desacreditar a Bíblia. Mas as teses deles caem no esquecimento, viram poeira, e a Bíblia continua sendo vitoriosa, sobranceira, vencendo não só o ácido dos críticos, mas a fogueira dos intolerantes. E ninguém pode destruir a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus.
e tudo que é de Deus não pode ser destruído. Exato. E aí, o Rev, esses dias eu estava escrevendo, eu tô escrevendo sobre Marcos, né? Certo? E eu estava usando o livro de Gênesis porque para O minha... Evangelho de Marcos ou a pessoa de Marcos? Não, o Evangelho. Eu estou O escrevendo Evangelho. sobre a estrutura, né? Mas aí Aham. a gente conversa um outro dia de Marcos, mas eu estava usando para minha justificativa, eu não posso falar de Marcos, né? Aí eu tenho que Aham. usar um outro livro para poder, uma outra história para como exemplo, né? Porque eu estou Aham. defendendo que para estudar, para entender o Evangelho, eu preciso. A questão não é fazer uma harmonia do Evangelho, mas entender por que ele botou naquela ordem, por que está daquele jeito, né? A intenção do autor naquilo. Ele trabalha muito com inclusios, né? Que é uma espécie de sanduíche, então tem que entender por que ele fala de um tema, muda e volta ao mesmo tema, mostrando que está relacionado e que se eu perder isso de vista, isso prejudica a interpretação. Aí eu estava citando Gênesis, como às vezes a gente pode ter uma interpretação é, um pouco distorcida se a gente perder de vista a intenção do autor, né? Aí citando essa segunda parte, que eu já tinha até comentado com o senhor de Gênesis 37 até os 50, que às vezes o povo acha que a ênfase está só na história de José, né? Quando Moisés inicia ali essa história de Jacó. E aí ele começa a narrar sobre José. E aí tem ali o 38 na sequência, né? É um capítulo, imagino que para o senhor deve ter sido difícil comentar sobre Judá e Tamar ali. Acho que é o capítulo mais difícil para pregar em Gênesis, né? Como é que o senhor lidou com isso aí? Essa parte. Na verdade, o que acontece? Com o fato de parecer uma interrupção no registro sobre a vida de Moisés, sobre a vida de José, não é, na verdade, uma interrupção. Por quê? Porque Judá vai ocupar uma posição central no plano da redenção, né? Caberá a ele a questão dos reis, descenderá dele os reis, e descenderá dele o rei dos reis, o Messias. Então, este capítulo para a história da redenção é fundamental, porque por causa da importância de Judá no plano da redenção. Então, ele não foi inserido ali como uma interpolação, não foi inserido ali por acaso, não é uma interrupção dos fatos, é sim uma complementaridade fundamental para se entender o restante da história, né? Até porque Judá vai ocupar a liderança, porque Rúben, que era o primogênito, tinha o problema lá do incesto com a Bila. Então, o Jacó já o descartou, né? E Jacó pontua isso quando está trazendo a bênção, dizendo por que não aceitou o Rúben. O Simeão e o Levi, que vem na ordem cronológica dos mais velhos, tiveram aquele problema da chacina, né, lá em Siquém. Então, também escanteados. Na ordem vem o Judá. E o Judá, não por mérito dele, o Judá foi um camarada complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Aliás, em toda a história da família patriarcal, a luz que brilha é a graça. Porque se fosse por méritos, nenhum deles sobrava. O Abraão, que foi o mais consistente dos patriarcas, também teve suas falhas de mentira, de fraqueza, né? O Isaac, que viveu mais tempo, né? O Abraão viveu 175, o Jacó viveu 147 e o Isaac 180, mas o Isaac é como se fosse, ele está na sombra do pai que foi o homem mais expoente e do filho que vai ser o grande protagonista. Então ele fica meio no esquecimento. E ele teve momentos importantes, foi um homem de fé, foi um homem de oração também, foi um homem de paz também, mas viveu, de certa forma, à sombra tanto do pai quanto do filho, né? No anonimato. Então, o que você nota na família patriarcal é a eloquente graça de Deus. Porque o homem é homem. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem é homem, com as suas mazelas, com as suas fraquezas, com as suas ambiguidades, com os seus deslizes. Mas uma coisa bonita que a gente aprende em Abraão
é que sempre que Abraão reconhecia o seu erro, ele voltava e erguia um altar e adorava a Deus. A vida é feita de recomeços. O piedoso não é aquele que às vezes nunca cai, é aquele que em caindo se levanta, não por sua força, mas pela graça, e retoma a jornada, e retoma a caminhada com Deus. Muito bom. O senhor falando de Abraão, né? O Abraão, ele tropeça, apesar dele caminhar por fé, o tempo todo ele está tentando ajudar Deus, né? Então ele sai de Ur, né? Leva Ló, e aí Deus faz ele separar de Ló, porque ele não tinha descendência. Deus fala, não, vou te dar descendência, né? Aí ele tenta ajudar, né? Primeiro ele mente, né? 2 vezes, uma no Egito e outra lá entre os filisteus com Abimeleque, mas ele tenta ajudar se deitando com Agar, né? Sara. E aí é interessante você estar falando da graça, né? Deus faz uma aliança com ele no capítulo 15, e depois dele se deitar com Agar e ter Ismael, Deus renova a aliança no 17 de forma ainda mais bela, né? Aí você vê a graça de Deus na aliança que ele faz com Abraão, e que não depende, né, da sua obediência perfeita, mas antes é pela graça. E aí ele vai tropeçando até que Deus cumpra a promessa e nasce Isaac. Né? E é por isso que a doutrina da salvação está muito bem delineada já em Gênesis, né? A doutrina da justificação pela fé. Paulo não trouxe nada de novidade. De certa forma, ele toma o assunto, fundamenta a sua doutrina da justificação pela fé com a experiência de Abraão, né? Que ele creu e isso foi imputado a ele como justiça. Então, Sim, Romanos 4. o que é bonito, muito bonito, é que o método de Deus não mudou, né? É uma loucura o homem pensar que ele possa ser salvo pelos seus méritos, observando a lei, né? Hoje nós temos segmentos religiosos no Brasil e no mundo que querem agradar a Deus pelo cumprimento da lei. E aí viram legalistas, viram fariseus modernos e criam uma espiritualidade completamente hipócrita, porque tentam mostrar para as pessoas o que de fato elas não são. E aí o conhecimento da graça liberta a gente dessa tirania de querer agradar, querer aparentar uma coisa que nós não somos. Eu estava essa semana meditando, pregando sobre 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do 14, quando Paulo introduz a doutrina da nova aliança, e ele menciona o fato de que nós não somos como Moisés. O Moisés, o grande líder, teve um momento na vida dele que ele não foi ousado. Uhum. Ele que enfrentou tantos desafios, naquele momento ele não foi ousado. E quando é que esse homem acovardou-se? É quando ele percebeu que a glória desvanecente do seu rosto, não precisando mais de véu, ele continuou com o véu. Então, se vivermos na velha aliança, tentando agradar a Deus com os nossos recursos, nós vamos afivelar uma máscara, vamos ficar com um véu, para que as pessoas pensem que tem brilho na nossa face. Quando o brilho não é na face de Moisés, o brilho é na face de Cristo. Né? Uhum. O brilho, embora a velha aliança teve a sua glória, mas Paulo diz agora tem uma glória permanente, maior, que é a glória na face de Cristo. Essa é a nova aliança. Isso é uma grande bênção. Acho que a perceber isso já no Antigo Testamento, é por isso que aqueles que querem rejeitar o Antigo Testamento, dizendo que agora só ficam no Novo Testamento, cometem um grande equívoco, porque, como dizia Agostinho de Hipona, se o Novo Testamento está latente no Velho, o Velho está patente no Novo. As duas coisas não podem ser separadas. Exatamente. A salvação pela graça desde Gênesis 3,15, né? Ninguém é salvo Exatamente. pela lei no Antigo Testamento. Romanos 3, Paulo vai dizer isso, né? A lei só serve para que se cale toda a boca, né? Então, em Abraão a gente vai ver isso. E como que Gênesis já aponta para Cristo, né? O tempo todo, assim. Então, a vinda do Messias, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, no qual todas as famílias da terra seriam benditas. E o risco, né? A perseguição ali, o risco do povo
sumir, né? Aí, voltando lá para Gênesis 37, o risco de Israel morrer de fome, né? E Deus, então, levantando José. Tem outra perspectiva, sabe, Daniel, nessa ida. Essa primeira análise da fome é muito interessante. Mas havia uma outra, talvez, tão perigosa quanto. Por que que Deus tira a Israel e leva para o Egito? Porque era preocupação. Lembra qual foi a preocupação do Abraão quando Isaac, com 40 anos, mandou o seu servo no meio da sua parentela para trazer uma esposa? Uhum. Depois, você se lembra que a mesma preocupação teve Isaac e Rebeca com relação a Amada Jacó? Jacó, E como Esaú, em desobediência, vai se casar com mulheres cananeias, cananitas. Uhum. Ou seja, e aí entra a história do Judá. O Judá, por se envolver lá com os cananitas, ele enrascou a vida dele. Né? Ele deixou para trás uma mulher e 2 filhos sepultados. E vai cometer um ato de adultério com uma prostituta que não sabe que é a nora dele. Então, vamos dizer, toda essa confusão, imagine se o povo continuasse ali entre os cananeus. Por que que Deus não levou o seu povo? Esse é outro ponto importante que Gênesis trabalha. Por que que Deus não levou o seu povo, instalou o seu povo naquele momento já na terra prometida? Por que que Deus promete a Abraão e só vai dar essa terra para eles, de fato, mais de 400 anos depois? Gênesis 15 ele fala, né? Gênesis 15. Porque não tinha enchido ainda a medida dos amorreus. Da ira. Ou seja, se o povo de Israel ficasse entre os cananeus, os casamentos mistos iriam destruir a essência da fé dos israelitas. Então, Deus, estrategicamente, por 2 motivos, tira o povo de lá e manda para o Egito. Primeiro, para poupá-los da fome imediata. Segundo, para evitar que eles se corrompessem com os cananitas. Que sensacional, Heavy. Isso aí já é uma visão que eu já não tinha. O senhor já está trazendo em primeira mão para a gente aí do comentário. E aí, eles lá, né? Depois, essa questão do Egito com José e com Judá, como que Moisés narra os personagens, de fato sempre trazendo à tona Judá, né? Rúben como primogênito que não é ouvido, né? Nem pelo pai, nem pelos irmãos, e o Judá como líder, que é quem toma a frente para vender José como escravo. Então ali a gente tem, né, em 2 momentos ele liderando os seus irmãos, uma para o mal. E aí mostra em 38, para mim, o Gênesis 38 é uma espécie de redenção de Judá, apesar de ser e mais tarde, extremamente trágico, né? E mais tarde você vai perceber que é ele quem lidera também a respeito da ida da compra de comida. Olha, foi ele Do Benjamim. Foi ele que deu ali as garantias para Jacó, seu pai, de que ele podia levar Benjamim, que se não trouxesse, que ficaria como fiador. Então, ele já demonstra ali também já sua liderança nesse aspecto. Exato, né? E aí no 38 o que eu vejo é que quando ele se deita com Tamar, os 2 filhos dele são maus, né? Então, assim, imitando o pai que era mau, a gente vê isso no 37, né? Mas na hora que ele olha... na hora que... Não, o Er e Ornã, né? Que morrem, que eram maus. Sim. Aí, os filhos dele com a Tamar. Com a Tamar, esses aí permanecem, né? Mas os que são mortos pelo Senhor, que eram maus, imitando o pai, no final, quando ela pega o selo e o bordão dele, fala, você reconhece de quem é? Aí parece que tem uma transformação nele, que ele fala, mais justa ela do que eu, né? Que ele poderia se manter ali, né? Firme. E aí lá na frente a gente vê essa mudança, né? Porque é quando ele decide ficar como escravo no lugar de Benjamim. Ele fala assim, não, antes ele vende o filho preferido, né? Agora, depois dessa mudança, a gente tem uma espécie de redenção de Judá, né? E agora, o sonho de José, que seus irmãos se curvariam diante dele, na bênção de Jacó,
agora os seus irmãos se curvarão diante de ti. José recebe a herança, né? Dobrada, mas quem recebe a bênção da primogenitura no sentido de onde vem o rei é o Judá, né? É o Judá. E voltando a dizer, é graça, né? Voltando a dizer, é graça, porque veja bem, até do ponto de vista humano, na perspectiva humana, o casamento de Jacó com Lia não foi do seu desejo, né? Foi um engodo do seu sogro, né? Jacó jamais trabalharia 7 anos por Lia. A despeito disso contrariar o desejo de Jacó, vamos dizer, a redenção parte da mulher que era desprezada por Jacó. Uhum. Exato. Então, a história toda é uma história de redenção, de a salvação não é pelo mérito. Até a história dos primogênitos, né? Você pega que o Ismael é o primogênito, não é Ismael, é Isaac. Depois o Esaú é o primogênito, não é o Esaú, é o Jacó. Depois lá tem a mesma história lá dos filhos de José, né? Manassés e Efraim. Não é o Manassés, é o Efraim. Então as coisas vão acontecendo de uma maneira a ressaltar mais e mais a graça. Não mérito, mas graça. Mesmo porque a gente jamais conseguiria cumprir a lei, né? Gênesis mostra isso. O tropeço o tempo todo dos patriarcas, mas Deus sustentando, né? Deus é quem os capacita. Apesar da gente ter um texto belíssimo ali, de obediência, né? Que depois de tropeçar tantas vezes o Abraão, né? Ele tropeça, mente 2 vezes, não confia. Deus falando, eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, eu vou cumprir a promessa, né? E aí, o tempo todo ele tropeçando, desconfiando, não confiando no Senhor, temendo homens, até que nasce Isaac, né? E aí, lá em Gênesis 21, diz, né? O Senhor cumpriu, o Senhor fez assim como ele falar e tal. 3 vezes repete isso, né? Até que no 22, então, Deus fala, então sacrifica Isaac. E agora, então, Abraão confia no Senhor, né? Hebreus 11 vai dizer isso, né? Que ele sabia que Deus poderia ressuscitar seu filho, porque Deus prometeu que de Isaac seria chamado a sua descendência. Então ele está disposto até a matar Isaac. Ele confia no Senhor, porque é o Senhor quem vai fazer isso, né? Quem vai operar a salvação. Exatamente. A história de Abraão é uma história fascinante. A despeito das limitações e fraquezas, ele de fato foi muito bem classificado como o pai da fé, um homem de fé. Amigo de Deus. Amigo de Deus, profeta, né? Então isso é fascinante. Mas outra coisa que eu acho que merece destaque, né, no livro de Gênesis é o propósito de Deus nos filhos da aliança, porque estava comentando isso com o pastor Jair da segunda-feira. Eu tinha até feito uma afirmação há algum tempo sobre um sermão e eu preciso refazer essa informação porque eu fui fazer os cálculos direito e percebi que eu estava errado. Eu tinha dito outrora que o Jacó tinha 71 anos quando saiu de casa. Eu estava fazendo uma conta errada. Na verdade, Jacó saiu de casa com 77 anos e não com 71. A explicação é simples. É que Jacó serviu a Labão 14 anos. Né? 7 anos enganado. Eu pensava que estava servindo por Raquel, estava servindo por Lia, mas 7 anos por Raquel. Então, foi no período que completa os 14 anos é que nasce José. E ele pede para voltar. Uhum. E o Labão diz, não, eu fui ontem abençoado por você e tal, agora tal. E aí o Jacó fica mais 6 anos. 6 anos, então 14, mais 6, 20 anos. E está claro lá em Gênesis 31. Uhum. Então, quando Jacó voltou, 20 anos depois, o José tinha 6 anos. Então, Jacó tinha 97 anos. Ele sai com 77 e ele só vai ter uma experiência de conversão no Val de Jaboque com 97 anos. 11 anos depois, quando o José tem 17 e o Jacó 108, o Jacó vai para o Egito. 13 anos sofrendo, 7 anos de fartura, 2 anos de fome,
22 anos. Quando Jacó vai para o Egito, 108 mais 22, 130. Ele vai com 130. Fica lá 17 anos e morre aos 147. Então, qual a lição que a gente aprende? Não é fácil, não é simples você pensar que um filho da aliança, e sobretudo um Jacó que teve revelações de Deus, Deus apareceu para ele em Betel, falou com ele, fez promessas a ele. 20 anos depois, aliás, Deus aparece de novo para ele, fala, volta agora, volta. E ele volta e ainda não é um homem convertido. E é curioso que todas as vezes que aparece Deus falando para ele, Deus sempre falou para ele, eu sou o Deus de Abraão e o Deus do teu pai Isaac, mas não tem a complementaridade, eu teu Deus. Ele já havia prometido para Deus lá em Gênesis 28, se tu fores comigo, me abençoares, me deres pão, barganha, né? Tu serás o meu Deus. Tu serás o meu Deus. Então, coloca no futuro. Então, às vezes... Se me der as coisas que eu quero, né? Isso é, para mim, uma palavra de consolo para os pais cujos filhos da aliança ainda estão rebeldes. É a confiança de que esse dia da volta vai acontecer. Vai acontecer. Com Jacó aconteceu aos 97 anos de idade. Então, nós temos que ter esperança que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ele tropeça o tempo todo também, né? Tentando enganar para conquistar a bênção, quando na verdade a bênção de Deus não dependia do seu esforço, né? Deus o abençoa a despeito de quem ele é e transforma, né? E muda quem ele é. Há bênçãos que são condicionais, outras não. Né? Exato. Então, a bênção da salvação é expressão exclusiva da graça. É por isso que nós somos monergistas, né? Entendendo que é Deus quem planeja, é Deus quem executa e é Deus quem consome. Isso é maravilhoso, traz descanso para o coração. Meu pastor, vou te incomodar muito, mas não. Obrigado. É um privilégio, pela sua Daniel. presença. Sou seu fã. Obrigado. O senhor é uma referência para nós. O senhor é uma bênção para nós, né? Muito amado aí. Pessoal aqui, tudo comentando aí. Só compartilhar um pouquinho sobre esse projeto, né? Eu não estou no meu Instagram. Certo. A gente está aqui no Instagram do João Calvino Brasil, galera que está acompanhando aí, né? E a ideia nossa, né? Eu faço parte da equipe aí do João Calvino Brasil. João Calvino foi um reformador, né? A gente costuma dizer que ele é o cérebro da reforma, né? Ele é quem sistematiza aí a doutrina reformada com as institutas. E a gente tem poucas obras de Calvino, né? Em português. E aí a gente tem procurado, estamos com uma equipe de tradutores, a gente tem procurado traduzir algumas coisas aí para o português. A gente já tem alguns e-books lá no site, né? Então quem quiser entrar lá também, joaocalvinobrasil.com.br, já tem e-books gratuitos lá à disposição. A gente tem revisado aí, tem acompanhado, né? E aí o pessoal está convidado a seguir, né? Quiser me seguir também, meu Instagram aí é @DanielSimoncelos, né? Então, estamos aí, né? Rev, obrigado pelo seu apoio. Privilégio, Daniel. Deus abençoe sua vida. Seu pastoreio. Sua família. Dê lembranças da nossa querida igreja quando falar com o pessoal aí nas mensagens online. Que Deus guarde você, proteja. E outra coisa, gente, o pastor Hernandes é pastor junto comigo. Ele não é pastor só junto com o Arival, lá em Pinheiros. O pastor Jailton e comigo aqui na Primeira de Vitória, né? Mas a gente é pastor aqui na Esperança. Estamos morando aqui. É uma honra fazer parte da nossa equipe pastoral em Vitória, viu, Daniel? É uma bênção, né? Só pastor bom, com exceção minha, só tem pastor top. Não, voltando ao assunto nosso, é graça. Meu pastor, Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus abençoe, amado. Beijo, Natinha. O pessoal está pedindo para você salvar essa live. Sim, eu vou ver como é que faz isso. É só você clicar em encerrar. Já não. Fica salvo 24 horas, né? Não, você vai salvar permanentemente. Salvo e posta, vou ver aqui. Pode sim. Não fica no Stories, não. Fica salvo no seu arquivo aí, viu? GTV, show. Um abração. Fica com Deus, meu pastor. Um abraço. Tchau, tchau.
Até, tchau.